Olá, Vascaíno! Dívida de 28 milhões do Vasco com a Receita Federal, problemas de FGTS recolhidos e não pagos, pode ocasionar até a penhora do estádio de São Januário. O ex-comentarista da Globo, ex-jogador Walter Casagrande, fez um comentário extremamente infeliz do Vasco, principalmente do Pedrinho, seu presidente. Não sei se tem alguma rusga da época da Globo, não sei. Comentário muito ruim. E hoje é dia de Vasco. Vasco entra em campo logo mais para fazer a sua estreia contra o Melgar, no Peru, na cidade de Arequipa, às 7 horas da noite, na estreia do Vasco na Sul-Americana. Vamos falar de tudo isso, mas antes deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, porque sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Tá falado? Vamos direto para as notícias do vídeo, vamos deixar de embromação, vamos falar direto dessas notícias aí. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e está entrando no ar o programa Almoço do Gigante. Vamos começar hoje com a notícia do Walter Casagrande. É ele aí, que era ex-comentarista do Grupo Globo, né, Sport TV, hoje é colunista do UOL, ex-jogador, jogou no Corinthians, Flamengo, jogou na Europa também, seleção brasileira, né? Walter Casagrande, que falou uma abobrinha gigantesca, né? Falou mal do Pedrinho, foi uma besteira enorme, e aí a gente tem que rebater, porque não pode deixar o cara falar o que ele está falando e sair impune, né? Não pode falar. Ele escreveu lá no UOL, lá no blog, na coluna dele lá do UOL, que o Pedrinho tirando o jogo do Maracanã, Flamengo e Vasco, o Pedrinho tirando o jogo do Maracanã, quando o mando é do Vasco contra o Flamengo, o Pedrinho mostra que o Vasco não entende mais que tem as mesmas forças para enfrentar o Flamengo, que o Vasco está se apequenando diante do Flamengo, que o Pedrinho está usando de subterfúgios para poder ganhar do Flamengo, tentar ganhar do Flamengo. É a grama sintética do Engenhão, o Vasco levou o jogo para o Engenhão, no Carioca, é agora a tentativa de levar para São Januário, para um Caldeirão, ou seja, aspectos extra-campo para tentar ganhar a partida, para levar um incômodo para o Flamengo. Isso mostra que o Vasco está se apequenando. O Vasco não consegue mais encarar o Flamengo dentro do Maracanã. Essa é a opinião do Casagrande, né? Que isso mostra o quanto o Vasco está se apequenando. O Vasco precisa tirar o Flamengo do Maracanã para gerar uma zona de desconforto. Só assim terá uma chance de ganhar, na visão do presidente Pedrinho. Então o presidente Pedrinho está apequenando o Vasco e começando a construir uma cultura de que o Vasco está abaixo, é menor do que o Flamengo. Dito isso, isso é o texto lá do Casagrande, né? Eu falei com as minhas palavras, mas é o contexto dele, o conteúdo da fala dele lá, do texto dele, da coluna. Eu quero falar uma coisa aqui pro Casagrande. Ô, Casagrande, vou falar bem devagar, porque tá na cara que ele tem dodói, né? Um rapazinho com dodói. Achei que deve ser gente boa, o cara gosta de rock, você é um cara maneiro, um cara legal para trocar ideia, bater papo numa mesa ali e tal. Mas tá dodóizinho, né? Tadinho. Então vamos falar devagarzinho com o Casagrande. Olha só, Casagrande. Devagar para você, tá? Ele também, na fala dele, ele diz que a tradição no Rio de Janeiro é os clubes grandes, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, se enfrentarem em clássicos no Maracanã. Isso é tradição no Rio de Janeiro. Isso não pode ser quebrado. Não. Ainda mais que o Flamengo é o dono do estádio, né, Casagrande? É que não pode ser quebrado mesmo, né? Eu vou começar pelo seu Corinthians, Casagrande. A tradição em São Paulo é que os clássicos paulistas eram no Pacaembu. O Pacaembu ficou obsoleto. Hoje cada um tem seu estádio. Corinthians e Palmeiras jogam na Arena Itaquera com torcida única, só Corinthians. Corinthians e Palmeiras jogam na Arena, Palmeiras e Corinthians, na Arena Allianz lá, no Allianz Parque, só com a torcida do Palmeiras. Torcida única. Não tem tradição. Então quer dizer que se o Vasco vai construir um baita de um estádio, vai ter que continuar jogando no Maracanã, porque a sua visão é a tradição? Está se apequenando levar o jogo para o estádio do Vasco? Mesmo quando o estádio do Vasco for grande? O problema de jogar em São Januário é que a polícia militar não garante a segurança. O que é um absurdo. Essa é uma falência do Estado. O problema, a vergonha, é o Estado, que não consegue garantir a segurança de uma partida de futebol. Não importa que é em São Januário, que ali tem a barreira do Vasco, ali tem a comunidade, no Maracanã tem a Mangueira, entre outras comunidades no entorno. Engenhão também tem comunidade, só em São Januário que não conseguem garantir a segurança. E 5% da torcida, que vai dar aí o quê?
em 2.000 pessoas. Veja os caras lá parados, eles saem por último. Como todo estádio é. Vasco e Santos tinha lá a torcida do Santos lotada. A mesma quantidade de torcida do Flamengo que vai ter no Vasco e Flamengo, tinha no Vasco e Santos. A mesma quantidade de torcida do Flamengo tinha do Santos. E não teve problema nenhum. E são torcidas inimigas, Vasco e Santos. E não teve problema nenhum. Como é que não garante para o Flamengo? Não garante porque o governador é Flamengo. A verdade é essa. O governador é do Flamengo, cara. O governador é flamenguista. Tem fotos do cara vestindo a camisa do Flamengo. Essa que é a verdade, amigo. A verdade do Rio de Janeiro é essa. E outra coisa, ô Casagrande, era uma tradição, você está com razão, eu peguei essa época que Vasco e Flamengo era no Maracanã, Vasco Fluminense, Vasco Botafogo, Vasco e América era no Maracanã. Vasco pegava o América no Maracanã. Dificilmente o jogo era em São Januário. O América era um time que disputava o campeonato naquela época, né? Na época do Divo, Geraldo, Luizinho Tombo, né? O próprio Orlando depois veio para o Vasco, o Geraldo que veio para o Vasco, né? O Alex Duralex, zagueiro pra caramba, Alex Geraldo, zagueiro, o goleiro era o País, né? Ivo, Álvaro, pô, timaço os caras tinham, né? Gilson Gênio. Esse Vasco enfrentava o América no Maracanã também, era o clássico da paz. Mas essa época, o Casagrande, ela acabou. Não sei se você já foi informado que o estádio do Maracanã hoje é do Flamengo. É imoral? É imoral, mas não é ilegal. Os caras legalmente conseguiram o estádio através de uma licitação que o governador, que é flamenguista, conduziu. Mas tudo bem, tá tudo certo. Não foi ilegal, mas é imoral. E aí, meu amigo Casagrande, o que você tem que ficar sabendo é que nessas histórias, hoje, o Maracanã não é mais o campo neutro para dividir, para fazer os clássicos. Eu acho que vai jogar contra o Flamengo no Maracanã, porque é uma tradição. O mando de campo é do Vasco e o Vasco paga 250 mil reais de aluguel. Porra, se o mando é do Vasco, se o estádio é do Vasco, por que vai ter que pagar aluguel para o Flamengo? Faz sentido isso para você? Imagina o Corinthians ter que jogar com o Palmeiras, o mando sendo do Corinthians, e o Corinthians tendo que pagar aluguel para jogar no campo dele, já que o mando de campo é dele. Isso é bom para quem não tem campo. Mas o Vasco tem estádio, o Vasco tem um campo. E olha, e o campo do Vasco não é essa porcalhada toda que vocês falam, não. É um estádio antigo, é um estádio velhinho, é um estádio que precisa de muita coisa, mas é um estádio que funciona. É o único estádio no Rio de Janeiro que a entrada do torcedor é por reconhecimento facial. É verdade. Você sabia disso, Casagrande? É o único estádio que dá essa segurança ao torcedor no Rio de Janeiro. O Maracanã não dá. A Procuradoria Pública, o promotor público, né? Ninguém exigiu que o Maracanã colocasse as catracas com reconhecimento facial. No Vasco, porra, para entrar no Vasco agora é reconhecimento facial, cara. Não entra ninguém sem reconhecimento facial. Você sabia disso, cara? O Vasco não é um estádiozinho qualquer. O problema é do lado de fora do estádio, que o Vasco não tem nada com isso, que a Polícia Militar é incompetente, que o Estado de Direito do Rio de Janeiro é um Estado incompetente. Era isso que você tinha que estar falando. E não defendendo essa vergonha de fazer o Vasco ir para o Maracanã. Porque o Vasco vai para o Maracanã, além de pagar o aluguel, o Vasco não tem a receita dos bares. O Vasco aluga o estádio, mas o bar não é dele. O Vasco aluga o estádio, o estacionamento não é dele. O Vasco aluga o estádio, os camarotes não é dele. Então o Vasco tem prejuízo financeiro, cara. Bonito, né? Parabéns. E o Flamengo? O Flamengo se sente jogando em casa. É legal você jogar num estádio com um mando de campo seu e o vestiário é todo adesivado de Flamengo e Fluminense? Tu acha isso bacana, ô cara? Tu acha que os seus jogadores estão se sentindo em casa? O Vasco não é bem-vindo no Maracanã, meu amigo. E o Flamengo não é bem-vindo em São Januário. Então, se o Maracanã é hostil ao Vasco, o São Januário é hostil ao Flamengo. E cada um em campo é 11 contra 11. O Flamengo tem todas as condições de ganhar do Vasco em São Januário. Qual é o problema de jogar em São Januário? Vocês estão com medo de quê? Para de passar vergonha. Falar, a gente aqui critica Beto Pedrinho, mas quando o Pedrinho está errado. Quando o Pedrinho está certo, ele está certo. O jogo tem que ser em São Januário. Ou com torcida mista, 10%, 5% para eles, ou torcida única. Mas o Vasco tem estádio. O Vasco tem mando de campo. O Vasco tem seu estádio. O Vasco tem o direito de jogar no seu estádio. O estádio do Vasco tem todos os alvarás para funcionamento. Que história é essa que a polícia não garante segurança na rua? Pô, isso é uma vergonha. Uma vergonha, meu amigo. Essa que é a grande verdade, tá?
Então, vamos falar as verdades aqui e parar com esses mimimi, porque vocês querem que o Flamengo jogue todos os jogos no Maracanã, se possível. Vocês querem que o Flamengo não saia nem para enfrentar o Palmeiras. Ah, é Palmeiras e Flamengo, vamos fazer no Maracanã. Porra, vocês querem tudo no Maracanã, cara. Vocês não querem que o Flamengo saia do Rio de Janeiro. Ah, vai ser clubista assim no inferno. Pô, pelo amor de Deus. Mas dito isso aí do Casagrande, falar do jogo de hoje, né? O Vasco entra em campo daqui a pouco, 7 horas da noite, vai enfrentar o Melgar pela primeira partida da Sul-Americana, né? A grande conquista, acho que esse é o jogo da Sul-Americana, né? A grande conquista. O Vasco vai fazer a sua estreia lá no Peru, 7 horas da noite. Nós aqui no canal vamos abrir uma live às 5h30 da tarde, já falando de Vasco, já falando de jogo, falando de escalação, falando de arbitragem. Vamos bater um papo aqui no nosso pré-jogo, deve ser muito legal. Depois da partida vamos ter o nosso pós-jogo com as notas dos jogadores. Vamos dar nota, todo mundo participa da nota. Enfim, o Vasco deve entrar em campo com o mesmo time que entrou contra o Santos. Eu não concordo, mas parece que o Carille vai botar o mesmo time. Eu acho que o Coutinho não podia jogar, mas parece que vai entrar o mesmo time, que deve ser Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, o Maurício Lemos e Piton, Hugo Moura, Paulinho ou Tietê. Se o Tietê puder jogar os 90 minutos, deve ir o Tietê. Garré, Coutinho e Nuno Moreira no ataque o Verrete. Esse deve ser o time do Vasco para enfrentar o Melgar, que não é grande coisa, apesar de ele estar invicto no Campeonato Peruano, fez 5 jogos, tem 5 vitórias, totalmente invicto. Quando foi para jogar pré-Libertadores, na última fase, caiu. Caiu com 2 derrotas. Perdeu lá em Arequipa, onde o Vasco vai jogar hoje, e perdeu na casa do adversário. O time do Melgar é um time bem comum, bem facinho, é um time difícil. O difícil lá é jogar lá. É a altitude, que também não é tão altitude tão complicada. São 2.300 metros. Tem uma diferença, a bola fica um pouquinho mais rápida, o ar é um pouquinho mais rarefeito. Dá diferença. O Léo Jardim deu uma entrevista onde disse que no treino já deu para sentir um pouco da altitude, mas não é nada realmente muito grave. Dá para fazer um bom jogo, tem que saber correr. Não pode sair correndo desesperado. Sabendo correr, sabendo se comportar na partida, vai dar tudo certo. Tá falado? Agora vamos para a história que é a capa do vídeo aqui de hoje, né? Saiu a notícia que a Receita Federal ela está cobrando uma dívida de 28 milhões do Vasco, referente à FGTS. O Vasco ofereceu, olha lá, o Vasco ofereceu a sede náutica da Lagoa, ofereceu receitas vinda do patrocínio Master da Betfair e ofereceu São Januário como penhora. O Vasco ofereceu o estádio como penhora para a Receita Federal na dívida de 28 milhões do FGTS. Essa dívida é aquele valor que o patrão ele cobra do funcionário, desconta no salário do funcionário aqueles 8% e não repassa. É uma apropriação indébita, isso aí devia dar cadeia para os dirigentes que fizeram isso, né? Essa dívida é ligada ao associativo, tá? A todos do associativo. Ela não é ligada a Vasco da Gama SAF. Ela é do Clube de Regata Vasco da Gama. A SAF está totalmente em dia, não tem problema nenhum de dívida de FGTS, mas o associativo tem o seu passado aí, essa dívida. Essa dívida não entrou na recuperação judicial, ela já existia uma ação, um processo rolando, né? Então, esse Vasco tem que se negociar isso lá, até a recuperação poder andar. E o Vasco tentou botar de penhora o São Januário, para mostrar para os caras que nós vamos pagar os 28 milhões. O São Januário vale muito mais que 28 milhões, só o terreno vale 500 milhões, né? Tá aí você vendo o potencial construtivo. Mas a Receita não aceitou. A Receita pediu como penhora 2 contratos que o associativo tem com a Vasco da Gama SAF de repasse de lucros e dividendos. Então, esses contratos vão ser bloqueados, vão ser penhorados. Se tiver lucro a Vasco da Gama SAF repassar para o associativo, a grana é da Receita Federal, enquanto o Vasco não equacionar ou deixar de pagar o equacionamento da dívida do FGTS. O Vasco está conversando, deve conseguir, e já foi avisado o juiz da recuperação judicial, a Receita Federal já avisou esse juiz que ela quer esses 2 contratos. A Receita Federal quer os contratos como penhora e vai ser liberado. Então o Vasco não vai acabar perdendo o São Januário. Está sendo notícias aí que São Januário está penhorado, não está penhorado. Foi uma oferta do próprio Vasco, mas a dívida existe e vai ter que ser paga. 28 milhões não é um número absurdo, né? Não é um número absurdo, mas é um número que tem que ser equacionado. Não dá para você chegar lá com 28 milhões e pagar, porque o Vasco não tem, né? Mas o Vasco tem que equacionar, é pagável, uma dívida pagável, e o Vasco vai conseguir pagar
mais essa dívida, eu tenho certeza aí. Aliás, a gestão do Pedrinho no equacionamento de dívidas e na parte jurídica vai muito bem. As minhas críticas são todas elas na questão do futebol. O departamento de futebol vai muito mal. Vamos ver se começa a ganhar, deslancha aí e a gente pode mudar de opinião. Tá falado, galera? Era isso. Olha, falar para vocês, não esquecer de deixar o like, pedir para que vocês se inscrevam no canal. Se você ainda não for inscrito, pô, dá uma força pra gente aí, vem ser membro do canal, né? Clica no botão aí, seja membro, se inscreve, escolhe, que são 3 planos, o menor plano é de R$ 5, tem uma série de benefícios, inclusive de você participar do grupo de membros do WhatsApp, do canal Gigante Vascaíno. Aliás, tem alguns membros aí, o Milton, a Brenda, que entraram. Manda para mim um e-mail, comercial.gigantevascaíno@gmail.com. Manda um e-mail com o número do seu WhatsApp. Tem que botar o DDD, né? Que aí eu vou chamar você e vou te colocar no grupo de WhatsApp do canal Gigante Vascaíno. O João Nascente já mandou, já vi lá o e-mail, João. Eu já vou entrar em contato com você, mas amanhã, depois do jogo, tá? Nós estamos preparando um negócio de jogo aqui, então eu tô meio enrolado. Mas amanhã eu já te chamo, eu te coloco lá no grupo do WhatsApp do Gigante Vascaíno. Tá falado? Galera, é isso. Não esquecem, 5h30 da tarde, live aqui no canal de pré-jogo, Melgar e Vasco, rumo à grande conquista. E outra coisa, mais uma vitória internacional do Vascão. Tá falado? Fique com Deus, até a live de 5h30 da tarde. Um grande abraço. Tchau.